A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Que Deus abençoe e nos traga um dia abençoado na sua presença. Já vamos começar, meus amados irmãos, com oração para que venhamos ganhar tempo e aprender mais e mais das Santas Escrituras. Poderoso e eterno Deus, Criador do céu e da terra, entramos na tua presença para te agradecer por mais um dia que tu nos dá, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos pecados em ti. Ó Deus amado e santo e justo, que nos dá, Senhor, uma manhã, Senhor, deste domingo, abençoado na tua presença, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amados, a lição hoje é a lição de número 12, 21 de junho de 2020, com o tema: a conduta do crente em relação à família. É um tema maravilhoso, voltado à família, como nos devemos nos comportar com a família, como nos devemos instruir nossas famílias. Então, que os irmãos venham estar aqui conosco para aprender juntamente conosco. Amém? E não se esqueça, meus irmãos, né, de nos ajudar se inscrevendo no canal e sendo abençoado também, deixando seu like aí e ativando o sininho para os irmãos receber as notificações. Que Jesus Cristo os abençoe poderosamente e vamos dar continuidade à nossa aula. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje, mais uma vez, estaremos juntos para aprender sobre a Palavra de Deus com a Escola Bíblica Dominical. Para isso, nós usaremos a revista dos adultos e vamos ler a revista na lição de número 12 com o tema A Conduta do Crente em Relação à Família. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Nós também vamos fazer a leitura bíblica em classe na Epístola aos Efésios, em 2 capítulos. O capítulo 5, do versículo 21 ao 33, e também o capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Agora o capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém, irmãos? Esse é o texto base para a nossa meditação, para o nosso aprendizado. Eu espero que o Espírito Santo possa clarear o nosso entendimento, nos fazendo compreender ainda mais sobre as Escrituras e aplicando as suas verdades ao nosso coração, ao nosso entendimento. Que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.
Um abraço a todos. A paz do Senhor, povo de Deus. É um privilégio poder estar mais uma vez com os nossos irmãos. E quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Erison. Eu pertenço à congregação de Álvaro N, do Ministério do Tempo Central, na pessoa do nosso pastor Arimateus Shoa. Nós estamos nessa escola online da EBD para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor Jesus. E já vamos dando introdução da aula de hoje, que o textual ele vai dizer. O título da lição: a conduta do crente em relação à família. O textual: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e a sua mulher, e serão dois numa só carne. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória de Deus. Vamos agora para a nossa leitura bíblica, irmãos. Ela está em Efésios, capítulo 5 e Efésios, capítulo de número 6. E são esses textos que nós iremos estudar, certo? E vamos rapidamente para a nossa introdução. A Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico. Os irmãos podem perguntar o que é um matrimônio monogâmico. É um regime, ou seja, um costume que é imposto o homem e a mulher ter apenas um cônjuge, enquanto se mantiver vigente o casamento. E é uma das coisas que a gente está vendo mais acontecer, é a dissolução do matrimônio, né? Mas nós, o povo de Deus, nós pertencemos ao grupo monogâmico, que nos unimos em matrimônio e permanecemos com todos os embates e com vitórias por toda a vida. Não é verdade? É um relacionamento heterossexual, ou seja, onde opostos, né, sexos opostos, eles entram em harmonia, né? Eles vivem juntos. E indissolúvel. Indissolúvel porque nós, quando nos comprometemos com o nosso cônjuge, nós nos comprometemos a ele diante de Deus, logicamente perante os homens aqui na terra, mas perante Deus, o nosso casamento ele é indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, irmãos, não perca, fique com a gente até o final. É uma lição maravilhosa, uma lição muito abençoada, que quando se trata de família, né, irmãos, a gente nunca sabe de tudo, né? É um processo, né, muito grande, e a gente tem que vivê-lo incessantemente, né? E também temos que viver com intensidade cada momento da nossa família, irmãos, porque quando a gente menos espera, o tempo passa, nós ficamos velhos, mas temos que desfrutar dessa dádiva dada por Deus para nossas vidas, né? E essa lição vai tratar de assuntos maravilhosos: a conduta do marido, a conduta da mulher, a conduta dos filhos, né? E todos debaixo da graça de Deus, todos com temor ao Senhor. Então é isso que nós vamos estudar. Então vamos para a nossa lição. O primeiro ponto ele começa dizendo: a conduta do crente como marido. O primeiro subponto ele vai dizer o seguinte: o papel do marido como líder da família. A Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo
Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A gente tem que entender que há uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Jesus Cristo, quando veio aqui na Terra, ele estava sob a autoridade de Deus. E nós vamos entender que tudo o que Deus fazia, ele glorificava ao Pai. Ele vai dizer, eu vim porque meu Pai me enviou, eu estou aqui para fazer as obras do meu Pai. Lembrando que tudo era feito com concordância, com amor, com dedicação, porque ele veio na missão redentora aqui na Terra, Jesus Cristo, de forma que ele se doou, ou seja, ele decidiu vir aqui e morrer pela humanidade. Não foi algo irracional, e também Deus não disse para ele, olha, você vai descer porque eu quero que você vá descer, você vai morrer. Não foi imposto a Jesus Cristo, aquele que tinha que vir aqui, sobre o autoritarismo de Deus. Não, ele veio aqui porque ele sentiu um amor imenso pela humanidade e para cumprir a vontade do Pai, ele veio aqui nessa terra e cumpriu o papel da missão redentora, e graças a Deus nos dá direito hoje de termos a vida eterna. Não é diferente do homem em relação a Cristo. Cristo é o cabeça e nós estamos sob a autoridade de Cristo aqui nesta terra. Então, todas as diretrizes, todos os comandos dados por Deus, todos os preceitos dados por Deus através da sua palavra, o homem ele tem que estar debaixo desta autoridade para cumprir aquilo que Deus fala e pede para que o homem, porque somente assim, cumprindo a sua palavra, é que o homem ele vai conseguir ser íntimo de Deus e ter direito às bênçãos que ele assim promete àqueles que cumprirem a sua palavra. E é bem verdade, irmãos, que com as bênçãos tem também os deveres, não é verdade? E assim também, irmãos, a mulher ela está está debaixo da autoridade do homem. Mas é importante a gente entender isso, irmãos, porque as pessoas estão confundindo isso com autoritarismo. Não é à toa que mais na frente, aqui no texto, vai dizer o seguinte: o movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família onde o homem é o cabeça da mulher como sistema opressor do homem contra a mulher. Porque subentende-se o seguinte para eles, que o homem ele é um ser onde a mulher está a seu serviço naquilo que ele quiser. Quando, na verdade, o homem ele está aqui como um papel de líder, de gestor do seu lar. Ele é o governante do seu lar. No sentido de que ele tem por obrigação prover ao seu lar segurança, amor, mantimentos, que no caso ele tem que sustentar o seu lar, certo? E ele tem que liderar. E o que é liderar? Liderar, o conceito ele quer dizer o seguinte, que é a arte de motivar pessoas a atuar pelo bem comum, pelo objetivo comum. Esse é o papel do líder. Olha como você vê que há uma diferença muito gritante entre autoritarismo e liderança. O líder, ele entende as pessoas, o líder, ele entende as necessidades e ele faz com que todo mundo siga no objetivo de comum. De quê? De manter-se um lar em comunhão, de manter-se um lar em harmonia, onde todos trabalham para um bem comum. Todos trabalham para a prosperidade, o crescimento do seu lar.
Esse é o objetivo principal do líder, que é cuidar e zelar pelo seu lar para que ele não vá à falência. Em momento nenhum, o homem é um ser autoritário, onde todos estão a serviço dele. Se observarmos o reinado, o rei está ali, todos estão a serviço do rei. Muitas vezes até de forma irracional, sem querer, porque os reis também tinham escravos. Então, os filhos, a esposa e os filhos não são escravos do homem, né? É importante a gente entender isso. E a gente vai compreender o texto em sua totalidade um pouco mais na frente. No segundo subponto, ele vai dizer o seguinte: o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz a Escritura. Cristo amou a igreja e a si mesmo a entregou a ela, por ela. O amor de Cristo para a sua igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio de amor e não de ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos também devem manter união e harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Aqui nós vamos tratar, irmãos, justamente daquilo que estávamos falando sobre a questão de autoritarismo. Nós somos levados, né, a Cristo porque Ele primeiro nos amou, primeiro Ele se doou, né? Antes de darmos um passo para Cristo, Deus dá vários em direção a gente. E quando nós estamos ali na conquista da nossa futura esposa, né, nós não vamos tratar ela de forma grosseira, entendeu? Você tem que fazer isso, olha, eu quero você, você é obrigada a vir até mim. De maneira nenhuma, nós vamos pisando em ovos com todos os cuidados do mundo para conquistar aquela mulher que um dia vai ser a rainha do nosso lar e a mãe dos nossos filhos. Então a gente vai com o máximo de dedicação, o máximo de amor, o máximo totalmente criteriosos, no sentido de agradá-la, né? Nós amamos-a, né? Porque quando muitas vezes trazemos para dentro do nosso lar, quando a esposa torna-se parte da nossa vida, de compartilharmos tudo, a gente quer muitas vezes mudar essa situação, né? A gente tem que entender que o amor é como uma semente, a gente tem que cuidar, tem que aguar, tem que adubar para que ele venha crescer e venha produzir frutos. E a gente não deve ser displicente em relação a isso. Olha que nós somos comparados aqui ao amor de Cristo. Ele se doou, ele se sacrificou. Então, o homem, quando ele ama a sua mulher, logicamente ele vai se sacrificar para que a sua esposa tenha uma vida digna, né? Uma vida onde ele consiga suprir todas as suas necessidades, não somente físicas, mas também emocionais e espiritual. Isso é muito importante de se falar. E no terceiro subponto vai dizer o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao se declarar que ama a sua mulher, ama a si mesmo. Nós, de maneira nenhuma, vamos querer maltratar o nosso corpo. Nós, porque se formos maltratar o nosso corpo, ele vai doer, né? Ele vai sentir, ele pode adoecer. Assim, Jesus faz essa comparação, sabe, muito forte. Olha, o homem que quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Olha que tremendo. Porque acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. E que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para si mesmo. Isso implica em proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. E essa demonstração de amor, de carinho, afeto, né, ela não pode ser limitada só quando estamos na frente das pessoas. Vem cá, meu amor, vem cá, minha coisa linda. É a mulher dos meus sonhos. E quando chega dentro de casa,
tem uma atitude totalmente diferente e oposta àquilo que quer aparentar para outras pessoas. O amor pela sua esposa, ele é demonstrado de maneira mais efetiva quando vocês estão a sós. Então, tenham o cuidado, né, de amá-la e alargar esse amor, que ele não fique só restrito a um lado, mas que ele venha se alargar. E isso começa dentro de casa, amando ela, né, como vaso mais frágil, né, e demonstrando esse amor. E isso é um assunto muito extenso, porque às vezes as pessoas elas têm a tendência de deixar a sua vida monótona. Monótono, irmãos, é deixar um acorde musical em um tom só. Imagina, uma vida só em um tom só. Tum, 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 tum. Mas o casamento, irmão, ele é muito vasto. E a gente não pode se limitar somente casa, trabalho, casa, trabalho. A gente tem tantas outras coisas para fazer. Então a gente tem que incluir a nossa esposa, nossos filhos, em tudo que envolve a família. Em relação à esposa, irmãos, nós temos que amá-las e tratá-las como Cristo trata a sua igreja. Vamos para o segundo ponto. A epígrafe do texto vai dizer o seguinte: a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Conceito de submissão cristã, irmão. Quando se fala em submissão cristã, para mulheres, algumas dão um pulo tão alto, é justamente pelo fato do erro ter acontecido lá no começo, quando se confundiu a autoridade debaixo da autoridade com autoritarismo. Porque se pensa que se o homem ele é autoritário, significa que a mulher ela tem que ser sujeita ao autoritarismo desse homem. Ou seja, o homem quer torná-la escrava, então muitos estão entendendo que a mulher ela tem que ser escrava do homem, essa sujeição seria escravizar-se ao homem. Quando na verdade nós entendemos que lá no outro texto, que se trata de autoridade, mas com liderança, de governança do seu lar. E aqui a mulher, ela vai ser submissa ao seu marido em amor voluntariamente. E é importante a gente entender isso para que as irmãs não fiquem, né, meio que assustadas, né? Porque quando se fala dessa submissão, eu vou tentar trazer um conceito bem simples para que a gente consiga entender. Se hoje o presidente da República fosse na sua casa, como é que você o trataria? Eu acredito que você iria colocar a sua melhor toalha na sua mesa, iria fazer uma faxina grande no seu lar, ia colocar os melhores pratos, os melhores talheres, ia deixar a sua casa perfumada e, consequentemente, você iria se arrumar da melhor forma possível. Por quê? Porque iria à sua casa uma autoridade conhecida. E quando chegasse dentro do seu lar, você iria tratá-lo de forma diferente. Oh, vosso presidente, vossa excelência, sente-se aqui, posso lhe trazer alguma coisa? Estão me entendendo? Ou seja, por ser uma figura de autoridade, uma figura de governança que fosse para dentro do nosso lar, logicamente nós não iríamos agir de forma displicente. Pelo contrário, iríamos fazer o melhor
para que quando aquela pessoa saísse do nosso lar, ela saísse com todas boas, um bom atendimento, né? Foi bem aceito, foi bem tratado, né? Então, você se submeteu à autoridade daquela pessoa somente pela figura que ela é. E porque com o marido tem que ser diferente, né? Tratando-o de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Quando ele está ali no papel de líder do lar e você é a adjuntora, é a pessoa que está junto com ele nessa missão de ajudá-lo a governar o seu lar. Ou seja, não é cada um fazendo o seu papel, eu faço aqui do meu jeito, você faz do seu. Não. Então, quando é que a gente se submete à autoridade do marido? Vamos entender aqui. O marido ele tem um conceito de liderança. Vamos citar aqui alguns exemplos. Vamos supor que o marido ele gosta que todos os filhos estejam de pé 7 horas da manhã. Então, se os filhos estão de pé 7 horas da manhã, logicamente a senhora também já teria que estar de pé, né? E uma coisa importante, irmãos, que a gente tem deixado isso para lá, e que a gente não pode deixar mais, são a questão de inversão de papéis, né? O homem, como líder do lar, ele não pode fazer o papel da mulher, a adjuntora, a ajudadora, a que cumpre a missão junto com ele. Não pode haver essa inversão de papéis. Porque se acontecer isso, vai ter muito conflito dentro do lar. Quando a mulher quer tomar a autoridade do marido, né? Na verdade, ou então o marido quer se tornar, quer fazer o papel da mulher. Irmãos, ambos têm que se ajudar. Porque só assim é que vão conseguir manter o seu lar dentro do trilho, rumo aos céus, dentro dos preceitos e os padrões divinos, com comunhão, com conversa, com diálogo, que é o que está faltando, conversar uns com os outros, os pais com os filhos com os pais, os cônjuges sentar, conversar, entender um ao outro, saber como é que está o dia. Então, essa sujeição, ela não é feita de forma irracional, não. Ela é feita de forma racional. E como se diz aqui o texto, a sujeição no sentido de submeter-se voluntariamente em amor. Submeter-se aos outros ao invés de se impor deveria ser uma característica geral do povo de Deus. Então, essa questão de liderança, voltando a trazer o exemplo, o homem ele tem seu conceito de liderança. Ele, vamos supor, ele quer que os filhos estejam 7 horas em pé, não se atrasem, sejam pontuais, né? Ou seja, ele não permite que os filhos passem do horário. E outros pontos bem interessantes, vamos lá, sobre essa questão de sujeitar uns aos outros, né? O marido ele gosta que seja feito feijão de corda. Só que a mulher, ela gosta de feijão mulatinho. E aí, como é que faz? Então ela chega para o seu marido e diz, olha, ele é o líder da casa. Diz, olha, meu amor, eu gosto de feijão mulatinho. A gente pode fazer o seguinte, né? Vamos revezar. Um dia sim, um dia não, a gente come feijão mulatinho. Um dia sim, um dia não, a gente come feijão de corda. Então, o homem, olha que interessante, como líder, mas também pelo amor que ele tem à sua esposa, ele se submete a ela em amor. Olha que interessante, irmãos. E é o que vai dizer aqui, logo no começo do texto, no capítulo 5, no versículo 21. A Escritura ensina sujeição de uns aos outros no temor do Senhor. Não é só o homem que fica lá em cima e a mulher se sujeita, não. Ambos se sujeitam um ao outro. Tudo em concordância,
né, em harmonia. Vamos lá. E no segundo subponto, irmãos, vai tratar sobre a condição da mulher cristã. Nós entendemos que a mulher ela ocupava um lugar bem secundário, bem lá embaixo, né? Era parte da propriedade do homem, era como se fosse uma escrava, né? Elas eram inferiorizadas, mas Deus, pela sua graça e bondade, Ele colocou todo mundo num patamar só, que vai dizer lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu, não há grego, não há servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Colocou todo mundo num patamar só. Então não existe ninguém melhor do que ninguém e ninguém maior do que ninguém, porque todos somos iguais perante ao Senhor. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Irmãos, e às vezes é até um erro comum que acontece, principalmente do homem. Por quê? Porque o homem, caso quando tem a sua família ali, a sua mãe, ele tem a sua comidinha na hora certa, né? Ele tem ali o pratozinho na mesa, né? A mamãe vai, meu filho, você quer isso aqui, né? Logicamente dependendo do lar. E muitas vezes há uma frustração grande quando ele casa, porque ele vai querer que a sua esposa faça o papel da sua mãe. E não é bem assim, viu, meus irmãos? A gente tem umas surpresas nessa mudança, né? Quando saímos do nosso lado, dos nossos pais, e vamos juntamente com outra pessoa termos um lar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a esposa trabalha, irmãos, e precisamos juntamente ajudá-la, né? Ou seja, os dois fazem a comida, os dois comem, um lava o prato, outro varre a casa, outro enxuga o prato. Então, é um ajudando ao outro, irmãos. Justamente, vamos quebrar aquele paradigma de o homem ser o autoritário, onde ele está na mesa, pede para sua esposa servir. Mas na verdade é diferente. A esposa o serve porque o ama. Da mesma forma o homem cuida da sua esposa em todos os elementos, seja no espiritual, seja no físico e seja no emocional. Ele tem por obrigação, em amor, suprir essas necessidades. Então, quando se trata de reverência devida ao marido, é justamente isso. Porque se nós recebêssemos na nossa casa uma figura de renome, como um presidente, né, como uma pessoa, um juiz ou outra pessoa que tivesse um nome na sociedade, com certeza nós o trataríamos diferente. Então essa reverência devida ao marido é como ele sendo o líder do lar e a esposa, a sua adjuntora, dando a reverência devida a ele, como o homem que sustenta o lar e traz os mantimentos e cuida de todo o resto. Essa tem que ser essa troca ela tem que ser recíproca, ela tem que existir, porque se em algum ponto alguém deixar de ser recíproco, irmãos, olha, tem uma grande possibilidade desse lar ele ser destruído. Por quê? Porque só eu faço, só eu que estou de conta, só eu que trago. Então essas coisas, irmãos, elas vão deteriorando um relacionamento, porque um lado só começa a sustentar o lar, enquanto o outro só fica aproveitando. E isso é muito maléfico para o lar, e é o que tem acontecido em muitos lares. Irmão, lar
Matrimônio é partilha, é unidade, é comunhão, e a gente não pode se privar disso. Pense no outro como se fosse para você. Faça para o outro como se fosse para você, porque aí haverá crescimento dentro desse lar. Vamos para o terceiro ponto e logo em seguida iremos também trazer a conclusão dessa lição abençoada. Sobre o exemplo que eu trouxe agora há pouco, sobre a questão do presidente, que é uma autoridade máxima, chegar no nosso lar, porque às vezes a gente dispensa um cuidado diferenciado para pessoas que não fazem parte do nosso núcleo familiar, enquanto os nossos a gente não tem um cuidado com eles. Vamos analisar. Faz quanto tempo, muitas vezes, que uma esposa não está honrando o marido da forma devida, né? Não está cumprindo o seu papel como esposa, né? Do cuidado do lar, do cuidado do marido. Irmãos, a Bíblia fala que a mulher ela tem que se sujeitar ao marido. Entendemos que isso é em amor. E o homem? E aí, irmão? Será que estamos cuidando de nossas esposas da forma devida? Será que estamos conversando, dialogando, trazendo o devido cuidado às nossas esposas? No sentido de que? Do namoro, do apego a ela. E uma coisa que eu estou aprendendo, irmãos, é que quando nós deixamos de lado o nosso eu e começamos a investir na outra pessoa, e logicamente, irmãos, a outra pessoa tem que fazer o mesmo, né? Porque o amor, ele exige essa reciprocidade. Eu tenho certeza que vocês serão muito mais felizes quando isso acontecer. Quando você entender a necessidade do outro, você se coloca no lugar do outro e você começa a fazer primeiro. Agora o outro ele tem que observar e sentir o que você está fazendo e dessa forma também retribuir esse amor. Ah, irmão, como vocês serão felizes se assim fizerem. Viu? Seguindo a orientação de Cristo aqui, né? Então, esse é o interesse de Deus, irmãos. Que a família ela se complete, ela vive em harmonia, em unidade. E assim todos temam ao Senhor e vivam os seus mandamentos. E um terceiro ponto vai tratar de quem agora, irmão? Tratamos do esposo, da esposa, agora vamos tratar dos filhos. Qual deve ser a conduta do filho crente? Aí o terceiro ponto, o primeiro subponto vai dizer o seguinte: a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Irmãos, como estamos falhando. Como estamos falhando com os nossos filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente que recebeu uma educação rígida, né? Não teve muito aquele afeto do pai. Hoje em dia houve uma questão de inversão de valores nesse sentido. E isso é um problema, por quê? Porque antes, os pais, antes de serem amados, eles queriam ser respeitados. E hoje, irmãos, inúmeros casos de filhos crentes, e ainda pequenos, adolescentes, pré-adolescentes, que desobedecem aos pais, que não honram os pais de forma descarada. E isso, irmãos, é culpa de quem? Ah, é culpa de fulano. Não, é culpa dos pais. Infelizmente, irmãos, isso recai sobre nós, né? Eu sou pai e agora eu sei o que é isso, né? Eu entendo como é que isso funciona. Então, essa é a nossa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. E o principal, inculcar em suas cabeças, na cabeça das crianças, a palavra do Senhor. E é isso em que estamos falhando, porque estamos deixando os nossos filhos muito mais tempo na frente da TV, com os amiguinhos, do que tendo um relacionamento de pais e filhos.
Isso, irmãos, é terrível, porque muitas vezes o diabo ele se aproveita dessas coisas e entra dentro dos nossos lares. E lá na frente acontece algo pior e a gente se pergunta por que foi que aconteceu. Porque eu era um homem de oração, porque a mulher era uma mulher de oração, mas aconteceu isso com o filho, por quê? Porque deixamos correr solto. Se faça respeitado, pais. Se faça respeitado pelos seus filhos. Seus filhos não podem ditar regras dentro das suas casas. Os filhos não podem dizer como as coisas têm que ser. Primeiro o pai. O pai é o responsável por liderar a casa, por liderar o lar e dizer o que seus filhos têm que fazer. Logicamente, em concordância com a esposa. E a esposa, irmão, de maneira nenhuma pode tirar a autoridade do pai. De maneira nenhuma. E assim, quando a mãe também ela disser uma coisa para os filhos, o pai também não pode desmerecer a mãe. Então, irmão, tudo é em concordância, seguindo a orientação bíblica. E olha o que Deuteronômio 6 vai dizer. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 diz o seguinte: tu as ensinarás com todo zelo. Olha aí, irmão, zelo, cuidado. Está incessantemente, cuidando e perseverando. Irmão, porque a questão da perseverança é um negócio que às vezes a gente deixa pelo meio do caminho. Zelo e perseverança. A teus filhos conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, e ao te deitares e ao te levantares. Olha aí, irmãos. Deus está dizendo que nós não podemos perder tempo com os nossos filhos. Nós temos que estar juntos. Nós temos que estar em cima, ligados, prestando atenção em tudo que acontece. Ensinar, irmão, não é só você dizer para o seu filho: meu filho, faça essa tarefa. Ensinar é você, posteriormente de ele ter feito a tarefa, você corrigir, saber se ele fez corretamente. Ensina a conduta do teu filho. Ensina como ele deve proceder. E depois se certifica que ele o fez da forma como você ensinou. Isso significa ensinar. Isso é tremendo, irmãos. E a gente não pode perder tempo com nossos filhos, porque o diabo ele não está perdendo tempo com nossos filhos. Ele está pegando pesado. E os pais têm que estar num ambiente espiritual. Tem que mergulhar no espiritual para poder começar a enxergar essas coisas. Porque parece que estão tapando os olhos dos pais em relação a isso. Entendam, irmãos. Antes de serem amados, antes de os pais serem amados pelos seus filhos, vocês têm que ser respeitados. Nós temos que ser respeitados pelos nossos filhos. Quer ver? Meu filho, quando me desobedece, fez alguma coisa, eu vou lá, eu sou rigoroso com ele, muitas vezes dou uma palmada nele. Sabe o que acontece, irmão? Ele não vai se trancar dentro do quarto, vai ficar chorando, vai ficar berrando. Irmãos, pouco tempo depois, ele está lá do meu lado. Papai, ei papai, posso fazer isso? Ei papai, vem cá. Precisamos nos fazer respeitar, irmãos, para que posteriormente a gente não tenha que chorar lágrimas de dores, porque não fomos incisivos o suficiente com nossos filhos, porque achamos que estavam sendo demais. Então a gente tem que saber dividir as coisas, logicamente sendo flexíveis, mas acima de tudo colocando o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas. E agora vai, irmãos, sobre a questão da conduta requerida dos filhos. E é justamente isso que a gente fala, que a gente está falando. O pai ele dá uma ordenança, o filho ele tem agora, a sua conduta é o quê? Obedecer à autoridade paterna, que vai dizer o seguinte: o dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelos apóstolos. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque isso é justo e segue a ordem natural divina estabelecida por Deus. Deseja que os filhos confiem na sabedoria dos seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. É por isso que tem muita gente
filho de descrente, filho de crente, morrendo jovens, porque não estão mais respeitando seus pais. Assim, os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que for ordenado. Pais, sejam sábios para com seus filhos, na orientação, na disciplina, no castigo, porque a gente também pode suscitar ele dos nossos filhos, não o educando de forma correta. Do lugar de a gente ganhar o respeito e o amor, a gente vai ganhar a incompreensão, vamos ganhar o ódio, a ira dos nossos filhos, se não o educarmos de forma correta. É o mandamento com promessa. Se você, filhos, eu também sou filho, né, me incluo nisso, obedecer aos pais, com certeza os seus dias serão prolongados aqui na terra. Na verdade, como vai dizer que aos filhos que obedecem aos seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurado, para que te vá bens e vivas muito tempo sobre a terra. Isso, irmãos, inclui em que? Quando você obedecem a seus pais. Glória a Deus. Significa que ao obedecer e honrar seus pais, os filhos se submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensam com benesses especiais. Então, filhos, quer ter sucesso na vida, quer crescer na vida, quer tudo que você fizer prosperar, quer ter longos dias sobre a terra, então obedeçam aos seus pais, porque este é um mandamento com promessa, e como está dizendo o texto, né, o Senhor é que vai assegurar isso, né, porque Ele prometeu e assim Ele vai cumprir. E agora vamos para a nossa conclusão. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos, ou seja, cada um tem seu papel dentro do lar. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Os pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Glória a Deus. Maravilhosa a aula, irmãos. Esse assunto ele é muito extenso, né? Há muito que se falar, há muito que se comentar desse tema, né? Tema de família, né? O esposo, a esposa, os filhos. E é maravilhoso esse assunto. E o interesse de Deus, irmãos, é que a família se una. E principalmente, fiquem juntas, orem juntas, para que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que você contemple aquilo que o diabo está preparando, e assim podemos nos preparar, irmãos, em oração, em vigilância, em busca ao Senhor, para que nós possamos combater esses maus que o diabo ele está pegando pesado, irmão, pegando pesado na intenção de destruir a família. Mas a família que se submete à vontade de Deus e ao temor do Senhor, essa com certeza vai prosperar para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero abençoar em nome de Jesus todas as famílias dos nossos irmãos da congregação de Alvaruém, todos os membros do Templo Central e assim como todos os crentes neste mundo. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção, pela vontade dos irmãos de estar aqui conosco, de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E eu aprendo muito com cada lição. Então eu quero agradecer cada irmão que está assistindo esta EBD, né? E que logo mais ainda vai continuar assistindo, porque o vídeo vai ficar ainda no YouTube, né? E que Deus os abençoe grandiosamente. E nunca se esqueçam, né? Invista na sua família. Invista na sua família. Se você está se colocando em primeiro lugar, desça e se coloque no lugar do outro. Aprenda
a atender as necessidades do outro. Porque quando isso acontece, irmãos, você vai ver que vai acontecer uma reciprocidade. E eu tenho certeza que seu casamento vai ser abençoado, seu matrimônio vai ser abençoado, a sua família vai ser abençoada, em nome de Jesus, quando vocês submeterem à vontade do Senhor Jesus. Deus os abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima lição.